palavra de Deus. Quem já sentiu a presença do Senhor, diga glória a Deus. Mais uma vez, essa semana aqui deu um ano que nós estamos aqui. E graças a Deus me sinto privilegiado por Deus me conceder a honra de pastorear uma igreja como essa. Já pastoreamos outras igrejas, fomos líderes de outras situações, mas essa igreja tem pessoas que realmente temem a Deus e nós somos felizes por pastorear essa igreja. Sabe? Não é demagogia nenhuma, mas a gente se sente feliz. Eu, particularmente como pastor, eu amo vir pregar no lugar que as pessoas gostam da palavra. Então, sintam-se abraçados. Vocês fazem parte da nossa história e fazem parte da nossa família. Samuelzinho ficou bravo, não deu para colocar ele no carro, ficou batendo lá. Então ele ama essa igreja, a pastora ama essa igreja e nós amamos essa igreja. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler 2 versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Para quem tem a Bíblia do culto, é a página 468 da Bíblia do culto. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler 2 versículos, o 2 e o 4. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, fala, espera aí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Versículo de número 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja. Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus, o que deseja o teu coração no nosso coração. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui transformado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nos edifica, nos exorta, Senhor Deus, nos abençoa. Faz conforme tu desejas, ó Pai, nessa noite. É isso que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. O profeta Elias, ele aparece no cenário da Bíblia, da palavra de Deus, sem ter um pedigree, sem ter um nome atrás do nome dele. O profeta Elias, ele aparece na Bíblia sem o nome da mãe, sem o nome do pai. O profeta Elias, ele aparece como sendo Elias de Tisbe, ou Elias o Tisbita. É isso que nós sabemos de Elias. Não sabemos o nome do seu pai, não sabemos o nome da sua mãe, não sabemos que tribo ele pertencia, mas nós sabemos que ele era Elias de Tisbe, o Tisbita. E quando Elias aparece, o cenário de Israel é um cenário corrupto, um cenário de idolatria. As pessoas estão adorando Balaíns, estão adorando os deuses de Baal, estão adorando Astarote, estão adorando Azira. E o profeta Elias, ele é conhecido por ser audacioso, por ser corajoso e por ser uma pessoa que não negava a palavra de Deus. Quando ele aparece já profetizando para o rei Acabe e para sua esposa, a profetisa Jezabel. Ele chega e diz para o rei Acabe: olha, segundo a minha palavra, não vai chover aqui em Israel durante 3 anos. Ele não diz assim, segundo a palavra de Deus, ele diz segundo a minha palavra. Então nós entendemos que quando nós olhamos para a história,
nós observamos um profeta que era muito usado por Deus. Um profeta que era temente a Deus, mas que era muito usado por Deus. Porém, mesmo esse profeta sendo usado por Deus, ele vai passar na Bíblia por momentos difíceis. Elias é tão usado por Deus que quando ele é levado a uma viúva chamada viúva de Sarepta, vai dizer que ele chega lá e multiplica aquilo que não tinha na casa da viúva. Não tinha comida, não tinha despensa, não tinha sustento. O filho dela já estava a perder a vida, e Elias ele chega com toda a autoridade de Deus, ele multiplica o sustento daquela casa, e depois ele ainda ressuscita o menino da viúva. Vai dizer que ele era tão audacioso, tão corajoso, que Elias ele chega perante 450 profetas de Baal, ele chega perante 400 profetas de Azira, e ele manda esses profetas fazerem um altar para o Deus deles. Ele dá a opção desses profetas clamarem ao Deus dele, no caso Baal e Azira. E esses profetas ficam lá clamando, ficam pedindo para o Deus dele. E vai dizer que eles até se mutilam, eles se batem, eles gritam. E ele ainda fala para esses profetas: talvez o seu Deus esteja ocupado, talvez esteja viajando, talvez ele esteja surdo, não está ouvindo. E durante um tempo, que chega até meio-dia, e nada desses profetas de Baal e nem de Azira receberem do seu Deus a provisão. Então Elias ele chega perante o povo de Israel, e ele vai dizer, subindo o Monte Carmelo, que esse povo está cocheando em dois pensamentos. O que é cochear? Cochear é você ter atitude dúbia, é você não saber para onde ir, é você andar manco. Então o que esse povo estava fazendo? Estava com o pé no mundo e estava com o pé na igreja. Então o altar de Deus precisava ser restaurado, porque o altar estava quebrado. Então Elias ele chega até o Monte Carmelo e fala assim: olha, hoje vocês escolhem. Josué falou isso no capítulo 24. Ou vocês escolhem adorar ao Deus Todo-Poderoso, ou vocês escolhem adorar Baal e Azira. Mas eu sou zeloso ao que Deus me deu, ao que Deus me entregou. E Deus tem me usado de maneira audaciosa e de maneira que eu tenho autoridade. E o meu ministério está no auge. O ministério de Elias estava no auge. Imagine, você sendo um profeta, você sendo uma profetisa. Você chega num lugar que não tem comida, que a pessoa é viúva, que não tem nada na casa dela, a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Você chega naquela casa e fala assim: faz um bolo, mas entrega primeiro para mim. Imagina o dia de hoje, vamos levar para o dia de hoje. A pessoa vai olhar para você e vai falar: nossa, mas eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho, mas como que você quer que eu entregue o primeiro pedaço para você? O profeta ele tinha tanta certeza que ele estava sendo usado por Deus, que ele se colocou no lugar de Deus na casa da viúva. Não é Deus, não é a nossa primazia? Deus não é a nossa prioridade? Não é que tudo é para Ele, tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas? Elias então, ele como sendo boca de Deus, ele sentou na casa daquela viúva e falou: olha, se vocês querem representar Deus, entrega primeiro para mim, porque o meu Deus vai fazer através de mim na vida de vocês. É isso que ele está falando. A autoridade dele era tão grande que ele chegou e falou assim: olha, entrega o bolo para mim e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O filho da viúva morreu, Elias ressuscitou. Elias chega perante o rei de Israel e sua mulher e fala: durante 3 anos vai haver seca, não
vai cair chuva nenhuma aqui. E Deus atendeu o pedido dele. E ele chega perante 850 homens. Quantos homens? E ele fala o seguinte: podem adorar o seu Deus, mas no momento em que eu fizer uma oração, Deus manda fogo sobre esse altar, para que todos vejam que só existe um Deus em Israel. O ministério de Elias é um ministério que todo obreiro queria ter. Um ministério que ele fala e Deus cumpre. O ministério dele estava avançando, ele estava alegre naquilo que ele estava fazendo na obra de Deus. O ministério estava avançando nele, na vida dele e através dele. Mas só que vai chegar uma hora que o desânimo vai encontrar a vida desse homem de Deus. Repita comigo: vai chegar uma hora, no auge do seu ministério, no auge da vida com Deus, que o desânimo vai encontrar eu e vai encontrar você. Vai chegar uma hora que nós vamos estar cheios de Deus, mas vai chegar um momento em que muitos de nós, a depressão também vai nos encontrar. Vai chegar um momento na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode ser que sim, pode ser que não, mas nós estamos sujeitos a isso, que a apatia das coisas que Deus já fez na nossa vida vai nos encontrar. Como assim? Elias, ele orou para 3 anos não chover e não choveu. Elias foi mandado à casa da viúva, multiplicou o pão da viúva, ressuscitou o filho dela. E Elias também orou na frente de 850 homens e Deus o atendeu. Mas bastou uma palavra, diga uma palavra, uma atitude de uma mulher, que o desânimo bateu, a depressão bateu e a apatia bateu. E é assim na vida de quem anda com Deus. Você é cercado de pessoas boas, pessoas, amigos de Deus. Na quarta-feira, o pastor Josiel, meu amigo, e eu gosto de pastores do qual eu gosto de escutar, pastor Josiel, pastor Otoniel, eu gosto de escutar, sou humilde para escutar pastores que têm uma boa palavra, né? Para mim não é uma ameaça, para mim é uma inspiração, né? Graças a Deus, eu aprendo muito também sentando para ouvir. E o pastor Josiel falou assim, ele falou assim que nós não precisamos de bons amigos, de melhores amigos, nós precisamos de pessoas que são amigos de Deus. Olha aí a profundidade disso. Se é amigo de Deus, vai ser bom para você. Se é amigo de Deus, vai te trazer mais perto de Deus. Você vai gostar de ver o Deus que Ele serve na vida dele, através da amizade que Ele tem com você. Amigos de Deus te levam para mais alto. Mas essa mulher, Jezabel, essa mulher, Elias, ele está profetizando em Israel com uma expectativa de que Acabe e Jezabel se arrependam daquilo que estão fazendo na nação de Deus. Alguém está entendendo? Elias não está à toa. Elias não está lá à toa. Ele não foi um profeta enviado para Israel à toa. Elias, Obadias, que sustenta os profetas de 100 em 100, escondido de Acabe, escondido da nação, mas dá água para aqueles profetas, dá pão para aqueles profetas. Eles não estão ali à toa. Eles estão profetizando, eles estão fazendo a vontade de Deus, Deus está na vida deles, mas eles estão com uma expectativa, que o rei Acabe e a profetisa Jezabel se arrependam do mal que estão fazendo para a nação. Mas só que chega um dia, no auge do ministério, a alegria. Sabe quando você está alegre dentro da casa de Deus? Sabe quando você está feliz dentro da casa de Deus? Sabe quando você está vendo Deus colocando a mão nas suas coisas? Mas chega alguém, usado por Satanás, e vai falar alguma coisa
que vai ferir o seu coração e vai ferir o seu sentimento. E tudo aquilo de bom que Deus estava fazendo na sua vida, parece que essa pessoa ela tem o dom de jogar uma água fria naquilo, e o desânimo bate, a depressão bate, e a apatia pelas coisas que Deus está fazendo e ainda vai fazer, entra na minha vida e entra na sua vida. Olha para alguém e diz assim: nós, mesmo sendo crentes, não somos super-heróis. Não tem ninguém aqui super-herói. Todo mundo vai passar um desânimo. Todo mundo vai passar uma decepção. Todo mundo vai chegar um momento que Deus já fez, Deus está fazendo, mas o desânimo, a depressão, foi tão grande a decepção, que parece que tudo aquilo que Deus estava fazendo ficou pequeno da decepção que você teve. Alguém está comigo? Diga amém. Então na noite de hoje eu procurei durante a tarde, na hora que cheguei em casa, já procurei buscar na palavra, ter um tempo com a esposa, um tempo com o filho, e Deus me colocou uma palavra chamada ânimo. E no meio do ânimo, Deus colocou assim, 3 coisas que irão mexer no seu ânimo, que se você não cuidar, você vai desanimar das coisas de Deus. 3 coisas que vão acontecer na caminhada cristã, na minha, na sua vida, que se você não estiver atento, vão te tirar das coisas de Deus. Eu quero que você repita comigo: 3 coisas que podem acontecer, que vão mexer com o seu ânimo, para te tirar das coisas de Deus, se você não cuidar. A primeira coisa, o primeiro item, repita comigo: situações difíceis e desconfortáveis. Olha o que aconteceu com Elias, versículo 2 do capítulo 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Um mensageiro. Mandou quantos? Uma boca só serve para te desanimar. Não precisa mandar muito. Uma palavra errada, uma pessoa sem discernimento pode te desanimar. Mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, com letra minúscula. E outro tanto: se de certo amanhã, Elias, você que matou meus profetas de Baal, de Azira, a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Olha, Elias, ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi usado pelo Senhor, Deus fez milagre através dele, mas bastou uma palavra de uma mulher para colocar Elias em desespero e vontade de morrer. Versículo 4, ele está com vontade de morrer. Ele vai dizer assim, na parte C: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então a primeira coisa, irmãos, situações difíceis e desconfortáveis. Primeira coisa que acontece aqui na vida de Elias, sabe o que é? Ele não quer ver ninguém. Isolamento social. Ele não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Elias agora ele está indo para a caverna. Ele não quer saber mais de ninguém, não quer conversar com ninguém. O desespero, o desânimo, a apatia, a depressão tomou conta da vida de um homem de Deus. De um homem de Deus. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Ele não quer ver ninguém. E agora eu pergunto para você: será que esse desespero e desânimo de Elias pode ocorrer conosco? Pergunta para alguém: será que esse desespero, esse desânimo, essa apatia pode ocorrer conosco? Pergunta para alguém.
E eu respondo para você: sim, é certo que sim. Porque o que Salomão diz em Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Eu digo uma coisa para você com experiência, irmãos. Também tenho mais de 20 anos de crente. Se você não guardar o seu coração em Jesus, você para. Se você não guardar a sua mente, coração é a mente. Se você não focar em Jesus, você para no meio do caminho. Porque mesmo fora e dentro da igreja vai ter gente usada para te desanimar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se você não entender que foi Deus que te chamou, se você não entender que você está aqui por causa de Deus, você para no meio do caminho, porque Satanás vai usar até gente de dentro da igreja para te desanimar, para te afastar das coisas de Deus. E ele tem esse poder, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que só estão com a roupa da igreja, só estão com o terno, mas por dentro não tem nada de Deus. É o que eu disse aqui. Você, eu, pode ser para muita gente uma ameaça. Deus está te usando, em vez do irmão ficar feliz, ele te olha como uma ameaça. Deus está prosperando a sua igreja, pessoas estão falando bem da sua igreja, mas lá é uma ameaça. Porque muitas vezes as pessoas querem estar no seu lugar, fazendo o que você faz. Muitas vezes as pessoas não têm amor na obra assim como você tem, por isso Deus não pode fazer nada na vida delas. Elas são uma pedra de tropeço no meio das coisas de Deus. Então o que eu falo para você? Situações difíceis Elias enfrentou. Ele enfrentou 850 homens. Ele enfrentou a guarda real. Ele chegou na frente de Acabe e de Jezabel e falou: vocês estão errados, vocês estão tortos e não vai chover. Ou seja, a crise vai bater no meio do seu reinado. Mas na hora que uma mulher falou assim: você vai morrer, ele desanimou, ele desesperou e a depressão chegou na vida daquele homem de Deus. Elias era homem de Deus, sim ou não? Você que está aqui é mulher de Deus, você é homem de Deus, então guarda o teu coração. Olha para alguém e fala: guarda o teu coração, mas guarda em Deus. Então, mais uma vez, 3 coisas que irão tirar todo o nosso ânimo se você não cuidar. As situações difíceis, guarda isso, ou elas nos fortalecem, você cria uma casca dentro da opressão, ou elas te enfraquecem. Ou os obstáculos dessa vida te fortalecem e te dão força para continuar, ou elas te enfraquecem de uma maneira tal que você não quer mais fazer nada, de tão fraco que você fica. Em Coríntios, capítulo de número 12, 2 Coríntios, capítulo 12, 10, Paulo vai dizer assim: quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, Paulo era um homem de Deus, sim ou não? Mas quantas perseguições Paulo enfrentou na vida? Quantas situações difíceis Paulo enfrentou na vida? Então Paulo diz assim: quando eu sou fraco, Deus me fortalece. Essa situação não pode parar o que Deus tem para fazer na minha vida. Esse obstáculo não pode parar, anular o que Deus vai fazer em mim e através de mim. Você pode falar em bom e alto tom para Satanás ouvir nessa noite: esse obstáculo, essa situação difícil não vai me parar, porque Deus vai me fortalecer no meio da caminhada. No meio da caminhada. No meio da caminhada. Então o que aconteceu com Elias? Essa situação deu desespero e deu desânimo.
A ameaça de Jezabel lhe tirou a força e tirou o ânimo. Então a primeira coisa que ele faz é fugir para uma caverna. E vai dizer aqui, olha, no versículo 9 do capítulo 19: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Mas olha o que vai dizer aqui depois disso: e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele fugiu, ele se desesperou, ele entrou em desespero, em depressão e desânimo, mas Deus foi atrás dele. E Deus foi atrás dele e disse assim: o que fazes aqui, Elias? Sabe o que Deus está falando? Aí não é o seu lugar. Caverna, Elias, não é o seu lugar. Eu quero você no meio do meu povo. Eu quero você no meio da minha obra. Eu quero ver você fazendo a diferença onde muitos já deixaram de fazer. É para mim, é para você. É para mim, é para você. Independente se estão fazendo ou não, eu continuarei com meus olhos fixos naquele que me chamou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Quem crê nessa palavra? Deus foi atrás dele. Deus vai atrás de nós. Deus, através da sua palavra, está falando hoje para você. Situações difíceis, desfavoráveis, não é para te parar, não é para te enfraquecer, mas é para te fortalecer no meio da caminhada. Segunda coisa, isolamento de Deus e das pessoas. Primeira coisa, quando você está magoado, você está triste, você quer se isolar de Deus e se isolar das pessoas. Vamos na igreja? Não quero hoje não. Não, mas vai ter, eu não quero. Não, mas não quero falar com ninguém. Não quero ninguém. Elias passou por isso que nós às vezes passamos. Versículo 9, olha o que diz aí no versículo de número 19 e 9: e ali entrou em uma caverna. Ou seja, o que um profeta vai fazer na caverna? O que ele vai fazer na caverna? E aí no versículo 10 ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E ele disse: sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ou seja, o Senhor não obriga ninguém a nada, o Senhor chama. Os homens obrigam, o Senhor chama. Alguém está entendendo? O Senhor chama. O Senhor não te obriga, Ele chama. Quantos foram chamados pelo Senhor aqui? O Senhor, Ele sabe como chamar. Ele sabe como chegar. Ele viu que Elias estava desesperado, estava desanimado, estava fraco, estava com depressão, mas a voz do Senhor fortaleceu Elias. E a voz do Senhor, através da palavra de Deus dele hoje, está te fortalecendo, está me fortalecendo. A voz do Senhor é branda e suave e te fortalece. Quem pode dar glória a Deus? É Deus que pergunta: era Elias para você estar aqui dentro da caverna?
Versículo de número 13, olha aí. E sucedeu que ouvindo a voz do Senhor, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, de novo: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares, mataram os seus profetas a espada. Só eu fiquei, busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem unge Azel, rei sobre a Síria. Diga assim: eu preciso de Deus, mas eu também preciso dos meus irmãos. O isolamento, irmãos, vai te deixar mais fraco ainda. O isolamento de Deus e dos irmãos vai te deixar mais fraco ainda. O que dá mais medo? Uma cabeça andando sozinha ou um corpo andando sem a cabeça? Você longe de Deus e longe das coisas de Deus é uma cabeça andando sozinha. Você precisa de Deus e precisa do apoio dos seus irmãos para continuar a caminhada. Todos nós aqui precisamos um dos outros. Não tem grande aqui, grande é só Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então o trato tem que ser de irmão. Irmão para irmão, independente do cargo que você ocupa, independente do nome na frente do seu nome, nós somos todos irmãos. Estamos sujeitos às mesmas dificuldades, aos mesmos sofrimentos. Mas uma coisa é certa: juntos nós chegaremos ao céu, nós chegaremos ao destino que nos está reservado. Pedras de tropeço não são motivo para nós pararmos a nossa caminhada. Pessoas que não têm Deus não são motivos para você deixar Deus, se isolar das coisas de Deus. Alguém está entendendo? Diga amém. A caminhada nessa vida nos dá experiência, Deus mostra aqueles que nós devemos fazer aliança e aqueles que nós não devemos fazer aliança. Mas uma coisa Deus garante para nós: você que estiver debaixo de obediência, Deus conhece o teu coração, conhece a tua alma, esquadrinha a tua alma, sabe o desejo do teu coração, sabe aquilo que você deseja dentro das coisas dele, e no final, Deus vai ceifar o trigo e vai deixar o joio. No final, alguém está entendendo? Diga amém. Diga para alguém assim: todos estamos na mesma missão. Diga para o seu irmão: você não está sozinho. E Deus vai dizer aqui para Elias: você não está sozinho. Versículo 18, olha aí. Olha o que Deus vai falar para Elias: também eu fiz ficar em Israel 7.000. Quantos? Mas Elias pensava que só estava ele. Eu estou aqui, você está aí? Então nós estamos juntos, na mesma missão, na mesma situação. A palavra de Deus é assim: chore com aqueles que choram e alegre-se com aqueles que se alegram. Então essa igreja aqui, irmãos, Conceição, nós choramos juntos, mas também nos alegramos juntos. Alguém está comigo? Diga amém. Porque nós estamos unidos em uma só missão: adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, buscar Deus, fazer as coisas de Deus, louvar o Senhor. É essa a missão da igreja do Conceição. É essa a missão que nós estamos aqui nessa noite.
nessa noite, irmãos. Então o que Deus está falando para Elias? Elias, eu também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ouvindo isso, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de boi adiante dele, e ele estava com 12. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Elias saiu da caverna, irmãos, e começou a voltar a dar fruto de novo nas coisas de Deus. Ele vai ungir os reis, ele vai passar a unção dele para Eliseu, e a obra vai continuar através de Elias. Olha para alguém, a obra vai continuar através da minha vida, porque ninguém para a minha vida, ninguém para aquilo que Deus começou na minha vida. Ninguém tem poder para parar aquilo que Deus começou aqui nessa igreja. Ninguém, porque Deus é maior aqui nessa igreja, nessa congregação. Olha o que Deus fala: existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Repita comigo: a vida do servo de Deus é um corpo, uma comunidade, e não um isolamento. Então, há coisas difíceis e desconfortáveis. Segunda coisa, isolamento de Deus e das pessoas. Terceira coisa, diga a terceira coisa: deixar de ouvir a Deus e obedecer a Deus. Repita comigo: o que trouxe o ânimo de Elias de volta é que Elias continuou ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mim, os homens, palavra. A fé do crente é palavra. É a palavra de Deus que fortalece o crente. Então o ânimo dele voltou porque ele ouviu Deus, não no vento, não no fogo, mas palavra branda e suave. Elias, o que fazes aqui, Elias? Elias, caverna não é o seu lugar, Elias. Ô Elias, você não está sozinho. Ô Elias que está me ouvindo, olha ao seu redor, olha aqui, olha os seus irmãos. Eu daqui estou vendo os meus irmãos. Você aí está sentado do lado dos seus irmãos. Então você não está sozinho. Deus está aqui e os seus irmãos estão aqui com você. Para o que der e vier alguém está entendendo a palavra de Deus. Diga comigo: deixar de ouvir a Deus é sepultamento do ânimo. Quando a gente não ouve Deus, a gente não tem ânimo para nada, principalmente nas coisas de Deus. Quando a gente ouve homens, talvez fique pesado, fique difícil. Às vezes, dependendo do homem, até desanima, mas quando a gente ouve Deus, Deus dá pão através de corvo e dá água através do querite. Vou dizer de novo. Deus, além de ir lá visitar ele, o alimentou. Falou: vou trazer uns garçons, curva aí. Olha só o lago aí, bebe água aí, Elias, bebe água. Fala que aquela comida fez Elias caminhar 40 dias e 40 noites sem sentir fome. Porque é Deus que nos alimenta. Querer viver na igreja através da força do braço ninguém consegue, mas através da força de Deus a gente vai até o final, até o tocar da trombeta a gente aguenta. Diga: sepultamento da força é quando nós deixamos de ouvir a Deus. Quando a gente não ouve a Deus,
Deus. A nossa força é sepultada, enterrada e jogada. Você pode ver pessoas que deixaram de ouvir a Deus e vir na igreja, pessoas que até começaram bem e hoje estão desviadas das coisas de Deus. O que te alimenta é a palavra. O que mata a sua sede é a palavra. Você lembra daquele poço da mulher samaritana? Ela foi lá com sede de água e Deus deu uma água para ela que matou a sede dela. E quando ela voltou daquele tanque, ela evangelizou toda a Samaria. Ela chegou com vergonha no meio-dia, escondida de todos. Mas a palavra de Deus, além de matar a sede dela, ela conseguiu também matar a sede dos outros. Mas se dependesse dos homens, essa mulher aí tem 5 maridos. Essa mulher aí não sei o quê. Mas Jesus conversou com ela. Jesus conversou com ela. E Jesus é que deu ânimo para ela sair. Nem o cântaro ela levou, porque ela não mais precisava do cântaro. Ela precisava matar a sede com a palavra de Deus. Alguém está entendendo? Diga. Versículo 15, o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Eu tenho uma palavra para você. O lugar da sua desonra vai ser o lugar da sua honra, mas agora no meio de muitos. Diz de novo. O lugar da sua vergonha vai ser o lugar da sua honra, mas no meio de muitos. Você vai ser honrado no mesmo lugar que você foi desonrado. Mas você vai ser honrado por Deus. Você lembra Davi? Davi ele é desonrado dentro de casa, ele é maltratado, mas é lá naquele lugar, lá no mesmo lugar, na mesma casa de Jessé, que Samuel chegou e ungiu a cabeça dele no meio dos irmãos e falou para Davi: olha, Deus não olha a aparência, mas vê o coração. Ou seja, Deus está falando: mantenha a sua essência, que você vai longe. Mantenha a sua essência. Sabe por quê? Porque quando Davi está no campo de batalha, o que Saul vai querer colocar nele? A farda, a armadura de quem? De Saul. Davi ganhou do gigante com a armadura de Saul. Sabe por quê? Porque Deus chamou Davi do pasto, não Davi rei, e nem o Davi que matou. Deus chamou eu e você quando nós, nem na igreja, sabíamos abrir a Bíblia em Êxodo. Foi ali que Ele nos chamou, quando você levantou o seu lugar e falou: eu aceito esse Jesus aí, e eu quero continuar do mesmo jeito, irmãos. Se você continuar do mesmo jeito, Deus vai fazer coisa grande em você. Não fique abobado aí com cargo. Não, é Deus que nos sustenta, Deus que nos sustenta. Mantenha a essência. Olha para alguém: mantenha a sua essência. Eu vou terminar, irmãos. Ao ouvir a Deus, repita comigo: ao ouvir a Deus, a ousadia, a força, o ânimo de Elias voltou. Ao ouvir a Deus, a força, o ânimo, a ousadia de Elias voltou. Fique de pé. Capítulo 21, do versículo 19 ao 23. Olha como Deus é bom. Capítulo 21 de 2 Reis, versículo 19 ao 23. O mesmo Elias, irmãos, foi sustentado por Deus, voltou no mesmo caminho pelo deserto, agora não mais desesperado, mas tranquilo, não mais fraco, mais forte, não mais desanimado, mas com autoridade. E Deus vai colocar ele na frente de Acabe e Jezabel, mas não para ele morrer, mas para Jezabel e Acabe desaparecer de Israel. Olha o que acontece. Versículo 19 do capítulo 21. E fala Elias dizendo:
assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Isso quando eles mataram Nabote por causa da sua vinha. Agora Elias vai falar assim, falar-lhe-á mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, falando para Acabe e para Jezabel. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele lhe disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bassá, filho de Ais, por causa da provocação que me provocaste e fizeste pecar a Israel. 23 para a gente encerrar. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. A mesma mulher que ameaçou Elias, ela vai ser comida pelos cães e não vai sobrar nada dela nem para fazer o velório. Os mesmos inimigos que tentaram te parar, Deus hoje está aniquilando todos eles. Amém. Os mesmos inimigos que tentaram fazer você parar no caminho, Deus hoje está aniquilando todos, para que a obra continue na sua vida e através da sua vida. Eu quero que você repita de novo: hoje eu ouvi Deus, Ele me trouxe ousadia, restaurou a minha força e trouxe de volta o meu ânimo. Isso é para Satanás ouvir. Eu quero que você diga assim: o lugar da minha vergonha será o lugar onde Deus vai me honrar. Mas uma coisa você tem que continuar: obedeça a Deus e ouça a sua voz. Na noite de hoje, irmãos, eu quero que, se a palavra falou com alguém, você vai vir aqui à frente. Se você estava angustiado, desanimado, desesperado, estava com apatia das coisas de Deus, e se a palavra falou com você, você vai voltar pelo mesmo caminho, mas vai voltar diferente. Se a palavra falou com você, eu te convido a vir aqui na frente, nós iremos orar, e quando você sair, você vai sair daqui diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se a palavra falou com você, vem aqui na frente, você vai voltar pelo mesmo caminho, mas vai sair diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fortalece. No mesmo caminho nós voltaremos, mas voltaremos com Deus. Você pode lembrar que quando Pedro afundou, Pedro foi sozinho, mas quando ele voltou andando sobre as águas, mas agora com Jesus. Aleluia. Estenda a mão para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, traz de volta, Senhor Deus, pelo mesmo caminho, mas traz, ó Pai, com unção dobrada, Senhor Jesus. Traz com autoridade vinda do céu, Senhor Deus. E aquilo que o Senhor começou, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, fazendo na vida, Senhor Deus, desses teus filhos, dessas tuas filhas, ó Pai, nessa noite. Pai, inicia uma grande obra, Senhor Deus, na tua filha, Pai. Começa a partir dela, no meio dos dela, Senhor Deus. Ergue ela como voz profética naquele lugar, Senhor Deus. Que a partir dela, Senhor Deus, se multiplique uma grande nação de adoradores à tua palavra, Senhor Deus. Guarda o coração da tua filha, guarda a mente dela, Senhor Deus. Guarda a alma dela, Senhor Deus, para que ela continue perseverando naquilo para que ela foi chamada, Senhor Deus. Que através da sabedoria dela, que através do discernimento dela, ela venha colher os frutos, ó Pai, que tanto ela deseja em oração, Senhor Deus. Senhor Deus, restaura, Senhor Deus, o ambiente da tua filha, da casa dela, Senhor Deus. Restaura a família, Senhor Deus.
Restaura, Senhor Deus, os laços, ó Pai, afetivos, ó Pai, dessa casa. Senhor Deus, que através, Senhor Deus, da posição dela, muitos possam se erguer naquele lugar, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, usa ela, Senhor Deus, como semente a ser plantada para uma colheita grande naquele lugar, Senhor Deus. Pai, usa, Senhor Deus, a tua igreja, usa os teus filhos, ó Pai, na tua obra, Senhor Deus. Que nenhum obstáculo venha, Senhor Deus, tirá-lo do caminho, nem situações difíceis, nem desfavoráveis, ó Pai. Que não haja isolamento, mas haja união, Senhor Deus. Que não haja, Senhor Deus, ó Pai, desânimo, mas haja ânimo. Que não haja fraqueza, mas haja força. Senhor Deus, que a tua obra continue nessa casa, ó Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Quem foi abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.